Boas, galera! Vamos lá, é nozes de novo. Simbora hoje com ação declaratória de constitucionalidade. Vamos seguir na pegada aí do controle de constitucionalidade, beleza? Simbora então, ADC. Semana passada nós vimos ADI, hoje é ADC. ADC tem previsão constitucional no artigo 102.1a da Constituição. Foi introduzido pela emenda constitucional número 3 de 1993. Antes só tinha a ADI. Antes da ADC, em 88, veio a ADI, tá? Em 93 foi a emenda constitucional introduziu a ADC. Por que colocaram a ADC? Porque olha só, nós falamos semana passada do sentido dúplice dessas ações do controle da ação direta de constitucionalidade. Como é assim? Se você ajuiza uma ação direta de constitucionalidade pedindo que a lei seja declarada inconstitucional, tá? Se a ação for julgada procedente, a lei é inconstitucional. Agora, se a ação for julgada procedente, é a mesma coisa que a lei é inconstitucional. Se a ação for julgada improcedente, é a mesma coisa que dizer que a lei é constitucional. Então, o que se estava fazendo? Olha a malandragem que estava se adotando. Ajuizava uma ADI e no final pedia para julgar improcedente a ADI. Para quê? Para que a lei fosse declarada constitucional. Tá? Então, pensando nisso, para evitar que você ajuizasse uma ação e no final pedisse para ela ser julgada improcedente, para o quê? Para que a lei fosse então declarada constitucional, então criou-se a ADC, porque daí a pessoa ajuiza a ação de constitucionalidade e pede que seja julgado procedente o pedido para que ao final então a lei seja considerada constitucional. Não sei se vocês entenderam, mas daqui a pouquinho vão entender a parada, tá bom? Previsão constitucional. E também tem a previsão na Lei 9868 de 99, a lei que trata de todo o processamento da ação declaratória de constitucionalidade. Maravilha? 2, definição. O que é? Se a gente fosse definir ADC. ADC é uma ação de natureza constitucional, de caráter objetivo, que tem que visa a reconhecer, ou seja, a declarar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo posterior a 88, ali federal, ato normativo federal. Então, é um instrumento de natureza processual que serve para declarar a constitucionalidade de uma lei, tá? Uma definiçãozinha básica, nós vamos aprofundando isso aí, melhorando. Objeto. Qual é o objeto da ADC? O objeto da ADC é uma lei ou um ato normativo. Lei ou ato normativo vocês já sabem. No episódio passado eu expliquei o que é uma lei ou um ato normativo. Só que esse ato normativo tem que ser federal, não pode uma ADC no STF, por exemplo, não se admite isso que eu estou falando, é no âmbito federal, tá? Controle de constitucionalidade no âmbito federal. No STF, não se admite uma ADC com relação a uma lei estadual, tá? Tem que ser lei federal. ADI cabe contra a lei federal ou estadual. ADC não serve para ajuizar uma ADC para declarar a constitucionalidade perante o STF, né? Declarar a constitucionalidade de uma lei estadual. Não dá. Bom, pós 5 de outubro de 1988, data da vigência. Então, uma lei ou ato normativo você pode ajuizar, você não, as pessoas do 103 que nós vamos ver, podem ajuizar a ADC para pedir a declaração da constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal posteriores, ou seja, publicados posteriormente a 5 de outubro de 88. Porque leis ou atos normativos anteriores a 5 de outubro, ou seja, de 1988, ou seja, anteriores à Constituição, eles não podem ser submetidos a ADI ou ADC, tá? Eles precisam ser verificados se eles foram recepcionados, ou seja, recebidos pela nova Constituição. Eu expliquei isso também já umas 2 vezes em aulas passadas, tá? Teoria da recepção das normas constitucionais.
Objeto de controvérsia judicial. Como assim? Precisa ter uma controvérsia instalada dentro do Poder Judiciário sobre essa lei ou ato normativo, tá? Então não basta, é requisito para o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que sobre a lei ou ato normativo federal posterior a 88 exista sobre ele uma controvérsia judicial, tá bom? Olha só. O que é uma controvérsia judicial? É diferente de uma controvérsia jurídica. Nós podemos instaurar, ou seja, dar início, criar uma controvérsia jurídica. Podemos, tá? No meio jurídico, no meio acadêmico, com os debates e tudo mais, com trabalhos de conclusão, nós podemos estabelecer, dar origem a uma controvérsia jurídica sobre uma lei, tá bom? Mas não basta uma controvérsia jurídica, tem que ser uma controvérsia judicial. O que é uma controvérsia judicial? Decisões do Poder Judiciário num e no outro sentido, ou seja, uma controvérsia dentro do Poder Judiciário. Um juiz analisando aquela lei, ele decide de um jeito, outro juiz decide de outro, os tribunais de um estado decidem assim, tribunal de outro estado decide assim, ou seja, não existe uma uniformidade dentro do Poder Judiciário sobre o assunto, existem controvérsias judiciais sobre aquela lei, sobre aquele ato normativo, sobre aquele artigo, tá bom? Eu trouxe aqui 2 exemplos para ficar fácil. Depois desse exemplo aí ficar ridículo, vocês vão até desligar o vídeo, tá? Não façam isso não. Continue assistindo, façam as anotações de vocês. E essa aula é complementada pelo podcast, o Nosso Direito Constitucional. Vai lá no podcast, tá? E também, né, por nossos encontros aí que nós temos, né, nesse momento de pandemia pelo Zoom. Maravilha? E também lá, né, no meu Instagram eu falo ali, ontem mesmo eu fiz alguns comentários sobre essa ideia aí de uma nova Constituição, tá? Vai lá no meu Instagram que você vai ver, @CristianoSelig, e o podcast é Nosso Direito Constitucional. Exemplos: ADC número 35, ADC que tramita no Supremo Tribunal Federal, ADC é controle direto de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade, ou também a chamada de controle de constitucionalidade pela via de ação. Vimos esses apelidinhos anteriormente na aula passada aí, beleza? ADC número 35. ADC número 35, a lei, o ato normativo que é o objeto da ADC número 35 é o artigo 305 do Código Tributário, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, tá? E o parâmetro de verificação é o artigo 5º, inciso 63 da Constituição. O que diz essa ação já foi julgada? Foi julgada procedente e disse que o 305 é constitucional, está compatível com a Constituição. Olha o que diz o artigo 35, o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. É crime, não lembro a pena, afastar-se do local do acidente de trânsito para fugir à responsabilidade penal civil. Ou seja, é crime se você se envolve num acidente, a lei de trânsito brasileira exige que você fique no local do crime. Do crime não, do acidente, tá? De questão de solidariedade, prestar socorro, né, esclarecer ali o que aconteceu, a lei exige. Se você vazar na braquiária, tá, é crime, você tem que ficar, tá bom? No local do acidente, certo? Não lembra a pena, depois vocês verifiquem a pena. Mas o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma controvérsia no país, uma controvérsia judicial. Porque alguns estados, o Tribunal de Justiça de alguns estados reconhecia que esse artigo era inconstitucional. Outros diziam que era constitucional. Por que estava existindo essa controvérsia? Por causa do artigo 5º, inciso 63.
que nesse artigo do 5º 63 você extrai dali um princípio da não autoincriminação, tá? Aquele princípio ali diz que se a pessoa for presa, ela tem direito a ficar em silêncio. Ela não precisa contribuir para o Estado fornecendo provas que depois vão se voltar contra ele. Direito à não autoincriminação, tá? Esse direito à não autoincriminação, direito ao silêncio ali, foi objeto de controvérsia. Então alguns diziam que o artigo 305 do CTB era inconstitucional porque fazia com que a pessoa produzisse prova contra si mesmo. Dizia, olha, exigir que o condutor fique no local do crime é a mesma coisa que exigir que ele produza prova contra ele mesmo, que ele auxilie o Estado a puni-lo. Tá? E essa controvérsia durou por bastante tempo no país. Foi que ajuizaram, então, bom, vamos pacificar isso aí. O Procurador-Geral da República ajuizou uma ação pedindo para que fosse declarada a constitucionalidade, porque o Ministério Público Federal, na figura do Procurador-Geral da República na época, entendia que o artigo 305 era constitucional. Tá? E ele ajuizou uma ação pedindo, então, para que o STF declarasse a constitucionalidade do artigo 305. Demorou algum tempo, mas o STF julgou recentemente, eu acho que julgou agora aqui na pandemia. Ele julgou e disse o quê? O artigo 305 é constitucional. Não ofende, o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro não ofende o princípio da não autoincriminação. Ou seja, se você se envolver num acidente de trânsito, você precisa ficar no local, tá? Agora, se não tem danos e tudo mais, você acertou com a outra parte, você vai, tá? Agora, se não tiver vítimas e tudo mais, você até pode sair, tá? Encostar do lado, chamar a autoridade e tudo mais, não vai precisar também deixar tudo parado ali. Agora, se já existir uma controvérsia, se os dois que se colidiram não tiver um consenso ali, né, naquilo ali, ou se tiver vítimas, daí você vai ter que parar. Para tudo, chama a autoridade de trânsito ali para verificar a situação, tá? Você não pode se evadir, você não pode fugir do local, porque senão vai estar incorrendo em crime, tá bom? Certo? Antes, em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendia que o artigo 305 era inconstitucional, mas o STF agora sepultou. O STF disse, não, o artigo 305 é constitucional, não ofende o princípio da não autoincriminação. Beleza? Então foi ajuizada a DPF e a DPF foi julgada procedente e disse que o artigo era constitucional. Se a DPF fosse julgada improcedente, a DPF não, a ADC, se a ADC fosse julgada improcedente, era a mesma coisa que dizer que a lei, que o artigo 305 era inconstitucional, mas não, ela foi julgada procedente, então disse que o artigo é constitucional. Beleza? Outro exemplo, a ADC 43 e 44 também, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, famosíssima, tá? Questão que envolveu a questão do ex-presidente Lula, é a prisão de segunda instância. Essa ADC analisou aqui a possibilidade da prisão de segunda instância, certo? Ela foi analisada, o artigo aqui, o ato normativo federal que foi objeto, que existiu uma controvérsia judicial sobre ele, era o artigo 283 do CPP, do Código de Processo Penal. E o parâmetro de análise era o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que estabelece o princípio da inocência. Segundo o artigo 57, ele diz o quê? Artigo 5º, inciso 57, diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado. O artigo 283 do CPP diz o seguinte, ninguém será preso, salvo em flagrante delito, né? Ou por prisões cautelares ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, prisões, ele só admite prisão em flagrante, prisão cautelar e prisão, e está escrito assim, ó, e prisão oriunda de sentença condenatória transitada e julgada. Ou seja, o artigo 283 exige para... ou ele permite prisões cautelares, a prisão em flagrante, e outra cautelar determinada pelo juiz, a exemplo de preventiva ou temporária, mas prisão para cumprir pena, ele só admite depois do trânsito julgado. Isso é o que diz o 283 do CPP.
E existiu uma controvérsia sobre o assunto, e todos vocês viram a controvérsia, né? E ela se ampliou quando o ex-presidente Lula foi preso, tá? Daí essa controvérsia ganhou maior holofote. Por quê? Porque ele foi preso antes do trânsito julgado. Tá? Ele foi preso a partir da decisão de segunda instância. E passou-se a questionar, então, essa prisão, instalou-se uma controvérsia judicial no país, porque tinha juiz, a exemplo do TRF da 4ª Região, permitia a prisão de segunda instância, a execução da pena a partir da prisão de segunda instância. Outros TRFs, outros tribunais, outros juízes não permitiam. Se você for verificar essa decisão, até mesmo no STF, se eu não me engano, foi 6-5. Seis votos dizendo que o artigo 283 era constitucional e 5 dizendo que ela é inconstitucional. Então existia uma grande controvérsia sobre o assunto. Tá? E a ADC 43 e 44 foi julgada procedente e declarou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Tá bom? 2 breves exemplos para vocês verificar o que é uma ação. Tá? Existia uma controvérsia do 283 do CPP e levaram então ao STF essa controvérsia para ele decidir de uma vez. Ó, esse artigo, pediram para que declarasse ele constitucional. Tá? Mas se ele julgasse improcedente a ação, ele ia dizer que o artigo 283 era inconstitucional. Mas como ele julgou procedente a ADC, ele disse então que o 283 é constitucional e hoje cabem prisões antes do trânsito julgado, a exemplo de flagrante, preventiva, temporária, tá? Agora, prisão, execução da pena somente após o trânsito julgado. Cabe as prisões, então, processuais. Agora, prisão, pena somente depois do trânsito julgado é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Olha só, os legitimados estão lá no artigo 103 da Constituição, eu já li semana passada, mas vou ler novamente, 103 da Constituição. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou de Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional ou confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. As pessoas que eu falo ali do 103 que podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Eu botei aqui participações do PGR e do AGU. Você sabe que nem sempre será o PGR que ajuizará a ação, pode ser outro, tá? Do 103 tem várias pessoas que podem ajuizar essa ação lá no Supremo Tribunal Federal. Quando o Procurador-Geral da República não for o autor, ele precisa participar obrigatoriamente como fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, dos princípios de direito, dos princípios constitucionais, ele é o fiscal. Ele precisa dar um parecer neste processo de controle de constitucionalidade, caso ele não seja o autor, né? Se ele for o autor, ele já vai estar participando do processo, tá? Agora, se ele não for o autor, se, por exemplo, a Confederação da Ordem dos Advogados do Brasil que ajuizou a ação, o Ministério Público Federal, na figura do Procurador-Geral da República, participará desse processo. E o AGU? Semana passada nós vimos o AGU seguinte, o Advogado-Geral da União. Toda vez que ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, se pedir que seja declarada a inconstitucionalidade de uma lei, o advogado-geral da União precisa participar. Por quê? Porque você está impugnando um ato do poder público. Tá? Você está dizendo que um ato do poder público realizado por 513 deputados, 81 senadores, sancionado pelo presidente da República ou derrubado, veto, se for o caso, ele ofende a Constituição. Você está dando uma pecha nesse ato. Então, na ADI, o advogado-geral da União será chamado para fazer a defesa desse ato. Agora, na ADC, ele não vai defender nada, porque a ação justamente, o pedido da ação é para declarar que o ato é bom, que o ato é constitucional. Então, na ADC não precisa. Pode
se o Supremo Tribunal Federal entender, ele pode chamar o AGU para participar. Mas ele não tem uma exigência legal da participação dele, porque na verdade essa ação não é contra, né, a lei que está sendo impugnada. Na verdade, ela é a favor, ela quer enaltecer essa lei. Beleza? Vou apagar o quadro, já retornarei. Maravilha! Seguinte, 7 requisitos da petição inicial. Você vai fazer ali a petição inicial, né? Dessa ação declaratória de constitucionalidade, o que tem que estar presente ali? Olha, obviamente, né? A lei ou o ato normativo que tu queres, né? Que você quer que seja declarada constitucional, tá? Requisito também, além da indicação, você precisa demonstrar a existência da controvérsia judicial sobre a lei ou o ato normativo. Você vai ter que juntar decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, juntar decisões de todos esses tribunais que demonstrem, aqui decidiu que a lei é inconstitucional, aqui decidiu que é constitucional, aqui decidiu que é inconstitucional. E daí tu vai mostrar ali que, aqui está a controvérsia, tá? Você vai indicar, então, a controvérsia e, obviamente, o pedido, né? Tem que ter o pedido de declaração da constitucionalidade. Cabe contra a MP, contra a medida provisória, cabe uma ADC? Em regra, cabe. Mas o detalhe é o seguinte, será que terá uma controvérsia judicial sobre uma medida provisória em 120 dias? Você sabe que o prazo de vigência da medida provisória é de 120 dias. Passou esse prazo, se ela não for convertida em lei, ela perde a eficácia, ela perde seus efeitos, ela caduca a medida provisória, se ela não for convertida em lei em prazo de 120 dias. Então é muito provavelmente que não terão decisões, uma controvérsia de tribunais, né, em 120 dias sobre a medida provisória. Então por isso que cabe, mas tem que ter muito provavelmente não. Quando essa ADC for julgada, essa medida provisória já vai ter sido convertida em lei. E se ela for convertida em lei, a medida provisória não existe mais. Daí a ADC vai perder o objeto. Tá? A mesma coisa que eu falei na ADI. Desistência. Cabe desistência na ação declaratória? Ajuizou a ação declaratória, pediu, depois pode desistir dessa ação? Pedir a desistência, a extinção da ADC? Não, porque isso aqui é um processo objetivo. É um processo que depois que levado ao Supremo Tribunal Federal, ele vai seguir por impulso oficial. O Supremo Tribunal Federal dará impulsos oficiais sem novos pedidos do autor. Tá? Pouco importa, sendo qualquer daquelas pessoas que levou esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, depois ele anda praticamente sozinho, porque é um processo objetivo, que pouco importam as partes, porque não vai ter vencido, não vai ter ganhador nem perdedor, não terá sucumbência, não terá nada. Tá? Então, é inadmissível a desistência desse processo. Cautelar, cabe cautelar. No que consistirá a cautelar? Sim, cabe cautelar. Então ajuizou a ação e vai pedir uma cautelar. Qual a cautelar? A cautelar ela consiste no quê? Na suspensão do julgamento dos processos relativos àquela lei, aquele ato normativo que é objeto da ADC. Tá? Imagine ali aqui quando eu falei do 305 do CTB, eu não sei se no caso foi deferida uma cautelar, mas essa cautelar poderia o quê? Dizer assim, juizada aí do país, parem de julgar os crimes do artigo 305 enquanto nós vamos julgar aqui a ação declaratória de constitucionalidade, tá? Então cabe uma cautelar para determinar a suspensão do julgamento dos processos relativos ao assunto da ADC. Só que essa cautelar tem que ser definida pela maioria dos ministros do tribunal, ou seja, tem que ter o voto no mínimo de 6 ministros para deferir a cautelar, e mais ela vale só por 180 dias essa cautelar. Tá bom? Amiticúria. Esse processo não se admite intervenção de terceiros nesse processo, né? Você querer participar ao lado do autor, ao lado do réu, não se admite a intervenção de terceiros. Mas, é que na verdade não tem réu, né? Não tem réu. Tá? É um processo objetivo, como eu falei. Né? Então,
a lei permite o quê? O amitt curia. O que é esse cara? Esse cara é um que virá um processo, alguma pessoa que tem uma representatividade, que virá o processo trazer dados para um melhor julgamento. Ele vai pluralizar o debate, ele vai trazer o lado das pessoas que estão envolvidas nisso aí, né? Ele vai trazer mais orientação para o julgamento. Até porque o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário em si, ele é um órgão técnico jurídico, ele sabe de direito, ele não sabe, por exemplo, de questões relativas à medicina, né? A outros ramos, a meio ambiente. Então ele aceita pessoas que venham a contribuir para o julgamento, é o chamado amitt curia, tá bom? Eficácia da decisão. A decisão atinge todos, se declarou constitucional, tá? Você estava sendo processado. Aqui, essa decisão declarou a constitucionalidade do artigo 305, imagina que o teu processo estava suspenso, o teu processo vai seguir e vai ter ao final a condenação ou não, mas vai atingir todas as pessoas, né? Que estejam sendo processadas e tudo mais, todas as pessoas serão atingidas. Por quê? Porque a decisão da ADC tem eficácia erga omnes e também vinculante, vincula todo o poder judiciário que está abaixo, tá? No momento que o STF declarar a constitucionalidade, não vai poder o juiz aí deixar, o tribunal deixar, dizer que a lei é inconstitucional. Não, porque já foi reconhecida a constitucionalidade dela, então vai ter que ser aplicado o artigo 305, por exemplo. E ela é ex tunc, ou seja, ele declarando que é constitucional, essa constitucionalidade é desde a origem da lei, ela retroage lá na origem dessa lei. Óbvio que se você tiver sido absolvido por o que o Poder Judiciário entendeu que no caso aquele artigo era inconstitucional, não vai retroagir para você, tá? Você vai continuar absolvido. Agora as pessoas que estão com o processo em curso, essas aí serão atingidas, tá bom? A competência, eu já falei, é do Supremo Tribunal Federal, mas pode ser que os tribunais, as constituições dos estados, autorizem, né, o processamento de ações diretas de constitucionalidade no âmbito dos tribunais de justiça. A última aula nós falaremos de controle de constitucionalidade no âmbito dos tribunais de justiça. E recorribilidade da decisão. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC é recorrível, cabe apenas embargos de declaração para sanar omissões, contradições, dúvidas, tá, acerca da decisão. Agora, recorrer para uma instância superior não tem mais, né? O STF, o plenário do STF, que é o que vai julgar essas aí, não tem uma instância superior a ele. O quórum, para votar a ADC, precisa estar presente pelo menos 8 dos 11 ministros, tá? Que equivale a 2/3 do plenário. Tem que estar presente 8 e com o voto de 6 ministros declara a constitucionalidade, tá? Lembro mais uma vez do pedido dúplice, dizendo que julgo procedente essa ADC, a mesma coisa que dizer que a lei é constitucional e terá efeitos vinculantes. Julgo improcedente essa ADC, é a mesma coisa que dizer que a lei é inconstitucional e também terá efeitos vinculantes. Então, na ação direta de inconstitucionalidade, na ADC, tanto faz o julgamento, né? O sentido que se deu o julgamento pela procedência e improcedência, ele sempre será erga omnes e vinculante. Galera, aquele abraço, a aula fica complementada pelo podcast Nosso Direito Constitucional. Fui, até a próxima!